Olá, pessoal! Estamos começando mais uma entrevista da nossa série Mitos e Verdades. O pastor convidado de hoje é o pastor Val, da Igreja Presbiteriana Hebron. Queremos agradecer a sua presença aqui com a gente hoje, pastor. Muito obrigada por aceitar esse convite. Joia, eu que agradeço estar com vocês aqui nesse momento tão interessante, no mínimo, para falar de um assunto tão polêmico também. Bom, e o tema de hoje é criação ou evolução? A gente vai começar com uma pergunta básica que a gente vê em todos os lugares e a gente mesmo já se questionou sobre isso. A ciência consegue comprovar a existência de Deus? Ótima pergunta. Eu vou usar, Júlia e João, muito do que eu aprendi com o professor Adalto Lourenço. Ele é físico, pesquisador também, mestre em física. E ele diz que a ciência não consegue comprovar que Deus existe. Mas a ciência também não consegue comprovar que Deus não existe. Mas e daí, pastor, como é que fica a situação? Bom, a ciência ela consegue comprovar processos naturais, observações da natureza. E são essas observações da natureza, então, desses processos, que dão a ideia de um Deus que existe. Por exemplo, deixa um pouquinho mais claro isso, né? O professor Adalto mesmo cita que a natureza, do ponto de vista naturalista, né, ela é formada por tempo, espaço e matéria. Bom, o tempo ele é 3 em 1. É passado, presente e futuro. Se você tira uma dessas partes, ele deixou de ser tempo. Bom, o espaço é 3 em 1. Largura, profundidade, altura. A matéria, a base da matéria é 3 em 1. Prótons, elétrons e nêutrons. Os estados da matéria é 3 em 1. Sólido, líquido e gasoso. O que mais? O núcleo de uma célula bem formada. RNA, DNA e também proteínas. O próprio códon genético, 3 em 1. 3 nucleotídeos. Até a música, estamos aqui no estúdio do Tarcísio, né? Harmonia, melodia, ritmo, forma música. Pastor, o que isso tem a ver? O nosso Deus também é 3 em 1. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Se você tira uma dessas partes, ele não é mais o Deus trino ou triuno. Sinais da natureza de um Deus que existe. Ou das leis naturais, como a lei da gravidade, é uma lei absoluta. Ou seja, ela não é relativa, ela não pode ser modificada, ela é imutável, ela é onipresente. Aonde você está, ela acontece, ela é transcendente. Será que não são sinais de um Deus que é assim também? A ciência não consegue comprovar que Deus existe, mas ela comprova características de uma natureza que dão indícios que nosso Deus existe. Muito boa resposta. Outra coisa que a gente se pergunta desde pequeno, quando a gente começa a estudar na escola sobre as teorias, teoria da evolução e tudo mais, é com relação às comprovações científicas. Então, a segunda pergunta é: já foram feitos vários experimentos em laboratórios para se comprovar a teoria da evolução e que as moléculas puderam ser originadas de uma grande explosão. Como que eu posso acreditar que tudo surgiu somente de uma palavra de Deus, sendo que tudo me prova o contrário? Ok. A pergunta já começa com a palavra teoria. Se é teoria, não é uma lei. Esse é o primeiro ponto. Segundo, tudo me prova o contrário. O que me prova o contrário? Né? Quais são esses fatos irrefutáveis que dizem que essas teorias, então, estão se transformando em leis? Não existe. Na verdade, o que existe é exatamente o contrário. Vou voltar um pouquinho no tempo de escola, quando a gente aprendia lá em biologia, da onde vem a vida? Bom, nós aprendemos a biogênese. O que é isso? Que toda vida vem de outra vida pré-existente. Mas até o século XVII, a ciência acreditava na abiogênese, ou seja, a origem da vida de uma matéria bruta, não viva. Aí vinha aquelas ideias, né? Várias camisas suadas num canto faziam brotar do nada surgir a vida de um rato. Uma folhinha caindo no lago fazia brotar um cisne. Ou então comidas, né, mortas, estragadas num canto faziam brotar baratas. Essa é a teoria da abiogênese, que a ciência então da época defendia essa teoria. Até que Pasteur e outros cientistas acabaram provando que isso era uma mentira. Ou não uma mentira, mas um engano. E aí então a biogênese ficou para sempre, vamos dizer, pelo menos até hoje, a teoria é defendida, tanto por evolucionistas como por criacionistas. Ok, mas aí na origem da vida, como é que ela se originou? Se a vida produz vida, de onde que veio a primeira vida? Para o criacionismo, para nós é fácil responder.
de outra vida, de Deus. Deus criou todas as coisas, porque vida produz vida. Mas para o evolucionista, ele volta para o erro da abiogênese. Ou seja, a vida surgiu de uma matéria bruta, de uma sopa primordial, de um caldo nutritivo, numa condição perfeita, ideal, com raios e eletricidades, onde se formaram, então, aminoácidos que formaram coacervados e que formaram o primeiro ser vivo. Gente, misericórdia, tem que ter muita fé para acreditar nisso. A tal ponto que essa experiência aconteceu em 1953 com Miller. E para Miller fazer essa experiência, ele teve que colocar numa situação de laboratório totalmente perfeita, sem nenhum erro. Por exemplo, sem oxigênio, porque se houver oxidação, não haveria formação de aminoácidos. E os próprios evolucionistas sabem que na segunda teoria deles havia já oxigênio na época da Terra primitiva. Isso na teoria deles, é claro. Outra coisa, ele não podia deixar que os aminoácidos que se formassem, caso se formassem, ficassem naquela substância, porque eles iam desinformar, se posso chamar assim, eles iam se quebrar. Então ele teve que interagir, né? Não foi espontâneo. Só para terminar esse assunto, veja que interessante. Cálculos matemáticos e estatísticos diz o seguinte, que para uma coisa acontecer, por exemplo, isso aqui só acontece em 10 chances, tem uma chance de acontecer, 1 para 10. Em 1000 vezes, uma vez acontece, 1 para 1000. Cálculos matemáticos do seguinte, se uma coisa tiver uma chance entre 10 elevado a 50, ou seja, 50 zeros depois do número 1, para acontecer, isso não acontece. E cálculos feitos em cima dessa experiência de Miller, claro, em uma condição ideal, perfeita, onde nada errado acontece, onde tudo dá certo, para acontecer, é uma chance em 1 vezes 10 elevado a 67. Ou seja, é impossível que isso aconteça. Então, aonde estão as provas do contrário? Uma grande explosão como o Big Bang. Se estiver falando demais, para não me cortar. Mas veja como não faz sentido, gente. A ideia do Big Bang, a teoria de uma singularidade, ou seja, de um pontinho do tamanho da cabeça de uma agulha, de repente conter toda a matéria e nada em volta, e explode. E o que fez explodir? Nem eles sabem, ninguém sabe o que fez explodir. E daí quando explode, vira uma massa gasosa de hidrogênio e hélio. E essa massa gasosa de hidrogênio e hélio, junto com uma poeira que eles também não sabem de onde que surgiu, começa a formar planetas. Pior ainda, estrelas. Isso não faz sentido. Ou mais ainda... Você não acha um fundamento, uma estrutura, uma base para fundamentar tudo? O próprio Stephen Hawking, no seu livro, falando sobre o Big Bang, ele fala que para o Big Bang ter existido, e ele acredita que existiu, ele fala que as leis da física eram diferentes. Eram misteriosas. Ou seja, ele fala que as leis da física de hoje não funcionariam naquela época. Peraí, mas então alguém está forçando alguma situação dessas leis. Por exemplo, a lei da termodinâmica, né, que a gente aprende no colégio, né, a primeira lei, a energia ela não é criada, ela é transformada, inicial igual a final. E quando essa energia é constante, porque ela é constante, vem a segunda lei, da entropia, que a entropia tende ao máximo. O que é entropia? Que todo sistema começa organizado e termina desorganizado. Por exemplo, o quarto do João. Se ele deixar o quarto sem arrumar, o que vai acontecer, João? Desorganiza. Né? A minha casa, natural. Um engenheiro que faz um prédio, ele entrega prontinho. Se ninguém fizer a manutenção desse prédio, mesmo fazendo, vai deteriorar. Mas se alguém não fizer, ele deteriora mais rápido. Essa é a lei da entropia, a lei da termodinâmica. Ou seja, o que essa lei diz? Que o universo estava completo, pronto, e ele está se deteriorando com o tempo. Criacionismo. Nós cremos nisso. O que a evolução diz? Não, que o universo está em desenvolvimento, mas nós vemos. Então, só para dizer que às vezes nós pensamos prova ao contrário, mas cadê as provas? Há muito mais provas ao contrário, por exemplo, de uma teoria da evolução do que da criação, do criacionismo científico, por exemplo, ou do criacionismo bíblico. Tem uma história uma vez que eu ouvi também, que na verdade ela é uma ilustração disso tudo, que é a prova do bolo. Você chega em casa, aí em cima da mesa tem um bolo feito. É mais fácil você acreditar que a tua mãe foi lá, pegou todos os ingredientes, juntou, assou o bolo e ele tá lá prontinho. Ou é mais fácil você acreditar que passou um caminhão, hipoteticamente, na frente da sua casa, carregando leite, farinha, ovo e todos os ingredientes que precisaria para fazer o bolo. Aí aconteceu um acidente, aí todos esses ingredientes caíram desse caminhão, eles se juntaram de alguma forma que ninguém sabe explicar, o bolo se assou sozinho e ele foi parar na tua frente ali, em cima da mesa da tua casa.
Então, depois que eu ouvi essa história, eu falei, nossa, é absurdo você pensar isso. É igual o pastor falou, é necessário você ter mais fé e acreditar que isso é real do que acreditar no criacionismo. Porque todo mundo fala, mas é absurdo você pensar que de uma palavra, de uma vida de Deus, surgiu todas essas coisas. Então, acho que essa história me marcou bastante da ilustração do bolo. Nossa, muito legal. Eu vi outra, bem rapidinho, uma ilustração também, né? É como se você fosse pra praia. E aqui gosta de praia, né? E na beira da praia, uma praia deserta, todo dia você vê chegando gravetos, a maré trazendo gravetos. Um dia você chega lá, aqueles gravetos estão dispostos em forma de um poema. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E aquele poema ainda fica, ele não vai ser apagado depois. Não faz nenhum sentido. Não é lógico, não é racional. Ou pelo menos, deveria ser discutido. Esse é o ponto. Bom, pastor, a nossa próxima pergunta fala sobre o seguinte. Os fósseis de dinossauros estão ali para quem quiser ver. Como a Bíblia explica isso e como que a gente pode colocar isso no contexto do criacionismo? Como que a gente, vamos dizer assim, consegue propriamente entender essa questão da nossa cosmovisão? Entendi. Então vamos lá. A Bíblia, na verdade, ela não está preocupada ou tem uma grande importância no sentido de falar sobre dinossauros, sabe, João? A visão bíblica, na verdade, é uma revelação de Deus para alcançar o ser humano, para mostrar o plano de Deus para a vida do ser humano, para falar de Jesus. Esse é o plano da palavra de Deus. Isso significa que a Bíblia é contra dinossauros, ou então que nós não podemos acreditar nos dinossauros, afinal, há fósseis hoje, né, para serem vistos, por exemplo. De maneira alguma. O que eu estou querendo dizer é que o foco da Bíblia é o ser humano. Mas, por exemplo, a própria palavra de Deus cita monstros no livro de Jó que dão uma ideia de dinossauro. Ou seja, é possível, sim, que personagens da Bíblia interagiram numa época de dinossauros. E isso também é visto em outras culturas, como as pedras Ica do Peru, que mostram desenhos de pessoas interagindo também com dinossauros, seja atacando ou seja tentando domesticá-los, e isso antes de alguns fósseis que foram descobertos. Ou então lendas, né, como a lenda de Beowulf, 500 depois de Cristo, que fala exatamente de duas criaturas que o guerreiro enfrenta. Nomes diferentes, mas que basicamente é um grande pterossauro e um tiranossauro. Claro que na época havia outros nomes, mas mostrando então que é possível sim os dinossauros terem vivido na época dos seres humanos, não como a teoria da evolução mostra naqueles anos tão diferenciados na contagem de tempo, e que isso tenha também afetado personagens bíblicos da história. Então a próxima pergunta ela fala também sobre a evolução. A evolução dos animais e da espécie humana é algo que os cientistas, professores e jornais sempre estão falando. Se eu acredito no criacionismo, não tem problema eu aceitar essas teorias evolucionistas também. Afinal, está tudo comprovado. Então vamos lá. Novamente a questão do tudo comprovado. Na verdade, não está tudo comprovado. Na verdade, tudo está sendo muito divulgado. Quem sabe por um excesso de zelo da ciência que por 150 anos defendeu a teoria da evolução e hoje está sendo muito questionada, atacada e quem sabe possa até ser destronada da onde ela está. Mas a questão da teoria da evolução, com relação a nós, cristãos, podemos aceitar essa teoria? Bom, poder aceitar, você pode aceitar. Agora a questão é as implicações de você aceitar essa teoria com relação à Bíblia. Porque essa teoria diz que a Bíblia está errada. E nós cremos numa palavra de Deus que não contém erros. Para entender melhor isso, nós temos que entender que a ciência trabalha, e por que não, vamos olhar a Bíblia também, ela trabalha com dois pontos principais. Pontos que são observáveis e testáveis e pontos que não são observáveis e nem testáveis. Então vamos olhar para a Bíblia. Tudo que a Bíblia mostra que pode ser observado ou testado, ela nunca mostrou nenhum erro. Por exemplo, lugares que ela cita, Mesopotâmia, Assíria, Palestina, Roma, todos esses locais existiram. Não errou nisso. Personagens históricos, Ciro Grande, Nabucodonosor, Artaxerxes, Xerxes I, Pôncio Pilatos, Tibério César, por aí vai. Todos que ela citou existiram. Até personagens bíblicos hoje nós temos comprovações arqueológicas. Não vou nem dizer no Novo Testamento, que é fácil. Vamos pegar no Antigo Testamento como Abraão, Davi. Tudo isso é comprovado. Agora veja,
Sim, os impérios também, né? Medo, Persa, Sírio, até os hititas, que antes diziam que era uma invenção da Bíblia, hoje já tem uma comprovação arqueológica também. Se a Bíblia, em tudo que é observável e testável, não errou, porque ela não merece confiança naquilo que não é observável e que não é testável, como, por exemplo, a ressurreição. Não, mas a Bíblia fala de ressurreição, isso não existe. A Bíblia fala de criação, de Deus, isso não existe. Mas se ela merece confiança de um lado, por que ela não merece de outro? É isso que a teoria da evolução acaba provocando. Não, a Bíblia está errada numa parte, misericórdia. E se a Bíblia está errada numa parte, meu irmão e minha irmã, ela não merece confiança. Então, você quer acreditar na teoria da evolução? Você pode, mas você está colocando a Bíblia como um livro de erros e de vários erros. Pastor, então o senhor não acredita em evolução? Opa, então vamos por partes. Eu acredito sim na microevolução. O que eu não acredito é na macroevolução. O que é microevolução? São transformações, variações que acontecem dentro de uma espécie. Nós acreditamos nisso, uma espécie pode mudar com o tempo. O que nós não acreditamos é numa macroevolução de uma espécie que se torna outra espécie, de um homem que vem de um ancestral, que é ancestral tanto nosso quanto do macaco, e virou ou o macaco de um lado ou o ser humano de outro. Isso primeiro, não pode ser comprovado em laboratório. Isso não pode ser observado. Como pode ser aceito? E vai totalmente contra o que a Bíblia, então, ensina. Então, muito cuidado com relação à teoria da evolução. Bom, então já vamos para a próxima pergunta, pastor. Vamos lá. Voltando até um pouco para a teoria dos dinossauros, que na extinção deles, como é dita na teoria da evolução. Existe uma teoria científica que fala de uma grande extinção originada de uma gigantesca queima por meio de um meteoro. Mas não há, entre o meio científico, uma menção sobre um dilúvio global citado no histórico como Noé. Afinal, foi uma queimada ou um grande dilúvio? Bom, a teoria da evolução ela tem um grande problema nessa área. Por quê? Porque da mesma forma, João, como você comentou, que existe uma teoria que diz que houve uma grande queimada, um meteoro, há também outras teorias, como os dinossauros morreram de catarata, os dinossauros morreram de hérnia de disco, os dinossauros morreram porque os mamíferos comiam seus ovos, os dinossauros morreram porque tinham um cérebro muito pequeno. Quer dizer, tem tantas teorias de evolucionistas e nenhuma consegue comprovar nada. E às vezes até uma contradiz a outra. Exatamente. Né? X está dizendo alguma coisa, Y está dizendo outra. Não, foi tal, foi por meio disso, por meio disso. Tentando pegar pontos isolados para juntar. Exatamente, e não chegam a um consenso nem a um lugar nenhum. Com relação ao dilúvio, então. Mas não existe teoria. Existe teoria científica também, dentro do chamado criacionismo científico, que é uma vertente científica não religiosa que tenta mostrar que a criação foi por biogênese. Um ser vivo criou todos os demais seres vivos. Claro, aí no criacionismo científico não existe o nome desse ser vivo. Nós estamos dizendo que é o Deus da Bíblia. Mas existe essa teoria, sim. E o dilúvio também, às vezes nós esquecemos de estudar um pouco mais sobre isso. Se eu não me engano, o nome do pesquisador é James Fraser. Se eu não me engano, ele fez uma pesquisa na história e descobriu que 250 povos antigos falavam de uma mesma história. E eu estou falando de aborígenes australianos, de pigmeus africanos, de hindus, de chineses, e por aí vai, né? De incas, astecas e maias. O que era a história? Que no passado, um antepassado salvou um grupo de animais de uma grande inundação dentro de um grande barco para salvar da ira de um deus ou da ira de alguns deuses. 250 povos falando a mesma história. Não é interessante? Outros dados também. A superfície do planeta Terra, o deserto Saara. No deserto Saara já foram encontrados fósseis de baleias, mostrando que aquela área já foi inundada. Ou então, vamos um pouquinho mais para frente, porque algumas pessoas dizem, mas se inundou, de onde que veio tanta água? Teve tanta chuva assim? Não, na verdade não teve uma chuva como nós imaginamos. O que o criacionismo científico ele defende é a questão da Pangeia. O que era a Pangeia? O que a Bíblia diz? Que quando Deus criou todas as coisas, no princípio, quando ele criou o mundo, ele criou uma porção de terra seca. Uma porção. Ele não criou vários continentes. E criou um ajuntamento de água, que a ciência chama de Pangeia, a parte seca, e de... Agora vou tentar lembrar o nome.
Peloponesa, tem um nome diferente, esse mar, o único mar que existia. E há uma teoria da deriva continental, que até hoje ela é defendida por causa das placas tectônicas, que os continentes se movem a 2 centímetros a cada ano, e por isso nós não sentimos. Mas que em dado momento, onde tudo era junto, e basta ver que a América do Sul ela se encaixa exatamente na África, em algum momento houve uma separação abrupta, um choque muito grande, que nós cremos na Bíblia que foi da vontade de Deus. E naquela hora se abriu as fontes dos abismos, ou seja, jorravam água a 50 quilômetros de altura, dando a ideia então de chuva. Mas tudo isso, veja, está dentro de uma teoria do criacionismo científico com base em alguns dados bem interessantes, como, por exemplo, os fósseis de peixes mais abaixo do que de répteis, mais abaixo do que de mamíferos, mostrando a questão de uma grande inundação, a questão também das cordilheiras, das montanhas, que mostram, então, um grande cataclismo que aconteceu ali. Então, são vários dados mostrando que, sim, o dilúvio deve ter acontecido e foi também global. E por que não? Muitos animais morreram, como por exemplo os dinossauros. Todos, bom, se Noé levou algum dinossauro na arca, aí vem outro problema. Pastor, mas é impossível ter colocado elefante na arca. Por que é impossível? Se você coloca filhotes, você não vai. Noé não ia pegar um elefante grande. Vou pegar um leão que vai comer ele, vai pegar um filhote de leão, né? Então, as pessoas às vezes esquecem um pouco de usar a razão, né? Claro que Deus fez como ele escreveu, mas com razão. A nossa fé deve ser racional. E até uma questão também que o professor falou de ter baleia no deserto do Saara. Eu também não lembro, acho que foi num curso que eu ouvi uma vez de apologética, que também foram encontrados fósseis, não lembro se era de baleia ou se era alguma espécie de peixe, em montanhas. Então, como é que você vai explicar que tinha um fóssil de um peixe muito grande em cima de uma montanha? Sim, e aí vem outra pergunta, mas onde que veio tanta água? A Bíblia chama de fontes do abismo. Na verdade, na Rússia, por exemplo, já houve uma perfuração, se eu não me engano, acho que 20 quilômetros de profundidade e encontrou água. Na Alemanha, uma perfuração de 9 quilômetros de profundidade encontrou água salgada, mais salgada que o mar. Isso agora, nesses tempos. E há uma teoria, por exemplo, no Brasil, no Mato Grosso, foi encontrado um diamante, acho que foi em 2003 até 2010, eu não vou lembrar bem a data, e esse diamante ele foi formado a uns 500 quilômetros de profundidade, então algo extraordinário. E ele tem muitos cristais de água, mostrando a possibilidade de um oceano submerso. Pois é, mesmo com tanta comprovação, com tantos dados, ainda tem pessoas que conseguem fazer piada e que conseguem fazer a gente se sentir mal por acreditar numa coisa que, sim, existem comprovações. E essa é a próxima pergunta, na verdade. Meus professores e amigos sempre fazem piada sobre criacionismo, que é uma coisa que acontece muito. Fazem parecer algo absurdo de se acreditar. Como eu posso ter certeza de que eu não estou acreditando em uma mentira? Na verdade, as piadas são feitas geralmente por pessoas que desconhecem, então, a verdade ou as razões daquilo que elas estão defendendo. Uma piada sobre criacionismo, por exemplo, vinda de uma pessoa que não crê nisso, a grande pergunta é, mas por que você não crê? E qual é, na verdade, a base da argumentação dessa pessoa para essa piada? Claro, nós não vamos ficar discutindo com todo. Nosso papel não é esse. Nosso papel é sermos usados por Deus, orarmos pelas pessoas. Se uma pessoa perguntar, claro, nós respondermos, mas entendermos que piadas ou perseguições ou qualquer outro tipo, né, de ato hostil contra o cristão não é algo novo. Já faz parte de toda a história do cristianismo. A diferença é como nós reagimos a esses atos hostis. Nós vamos brigar, nós vamos discutir, ou nós vamos, então, pedir para que Deus nos use nesse momento, nos acalmarmos também e entendermos, né, que, infelizmente, isso também faz parte da história. Mas o final da pergunta, qual seria, Júlia? Como eu posso ter certeza de que eu não estou acreditando em uma mentira? Usando a razão. Esse é importante. Agora, a nossa razão, ela tem que estar baseada em algo inabalável. Se a minha razão está baseada numa teoria, eu tenho uma grande chance de me enganar. Agora, se a minha razão está baseada em algo inabalável, a palavra de Deus. Por exemplo, eu vou citar o Salmo 119 aqui, se não me engano, o versículo 9. Como pode
o jovem, manter puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Sabe, a palavra de Deus já deu indícios, como eu comentei aqui, que ela é confiável em todos os atos observáveis. Então também ela será confiável em todos os atos não observáveis. O que vai acabar acontecendo futuramente é que a ciência, e já está sendo levada a isso, ela vai acabar apenas mostrando o que a Bíblia já dizia há muito tempo. Então, se basear na palavra de Deus evita, com certeza, muitos erros. O professor Adalto Lourenço, ele tem uma frase que ele diz mais ou menos assim, né, que toda ciência devidamente aplicada e toda palavra de Deus corretamente interpretada não se contradizem. Ou seja, o Deus da Bíblia é o Deus da natureza, é o Deus da ciência. A natureza, o universo, na verdade, eles testemunham da glória de Deus, eles revelam a glória de Deus, e Deus nunca irá contra a natureza porque foi Ele que criou a natureza. Mais do que isso, existe também a teoria do design inteligente, que diz que existe uma inteligência por trás de tudo, e não é tão difícil assim de compreender, afinal de contas, tudo que a ciência descobre, e a ciência não cria, ela apenas descobre leis, todas as leis que elas descobrem são leis matemáticas. São leis lógicas, seja a órbita dos planetas, seja o movimento de translação da Terra ou da de rotação da Terra, seja a lei da gravidade, seja a lei da aceleração, não importa, existe para tudo uma lei, não é nada ao acaso. Então nós cremos que se existe uma lei, alguém escreveu essas leis. Razão, novamente, confie na palavra de Deus, nesse Deus racional. Nós não temos nada a perder. Para encerrar, então, como o cristão consegue distinguir os caminhos que são errados dentro das teorias e consegue se esquivar das ciladas para tentar nos colocar em posições de difícil resposta? Acho que eu vou voltar, então, para basicamente a mesma resposta, tá, João? Perdão. Ou seja, usando, utilizando, se aprofundando, conhecendo e confiando na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos orientar, nos mostrar, nos guiar para dizermos sim para aquilo que é correto e não para aquilo que vai contra o que Deus revela. Como eu comentei, você que está assistindo agora, confia na palavra de Deus. Ela é confiável. Ela não produz nenhum erro. E se há algo não observável e que não pode ser testado, continue confiando. Abraão creu. Noé, há um texto da palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, que fala exatamente sobre fé. E no versículo 6 diz assim, que é pela fé que nós cremos que Deus existe. Não é a ciência que vai comprovar isso, é a nossa fé que tem a certeza. Ou no versículo 3, que é pela fé que o universo foi formado e as coisas visíveis vieram de algo não visível. É pela fé. Em João capítulo 1, o apóstolo João deixa claro que essa criação veio das mãos de Jesus. Sabe, no princípio ele estava com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em Colossenses capítulo 1, novamente, Paulo repete essa ideia, deixa claro essa verdade, que nós temos um Deus criador, esse Deus da palavra. Então, se nós confiarmos no Deus da palavra e na palavra desse Deus, com certeza, mas com certeza, nós vamos evitar muitos caminhos errados, muitas teorias enganosas ou teorias equivocadas, quando nós confiamos no Deus da palavra e também na palavra de Deus. Veja, a ciência não consegue comprovar que Deus existe, mas ela também não consegue comprovar que Deus não existe. Mas a ciência, ela dá indícios desse Deus poderoso que criou todas as coisas e criou você também, e que tem também um plano para a tua vida. Confie na palavra, confie em Deus, confie em Jesus. Bom, pastor, mais uma vez, muito obrigado pela disposição de vir aqui conversar com a gente, de ajudar a gente a ter um maior entendimento, uma maior razão dentro de tudo isso. E queria muito agradecer por todo esse estudo que o senhor deu, todo esse conhecimento que o senhor nos repassou. É um assunto muito amplo, muito denso, então muito obrigada por se dispor a estar aqui com a gente e por estar explicando e ajudando a gente a entender mais sobre todo esse conhecimento que o senhor, pela graça de Deus, tem e que o senhor está repassando para a gente aqui hoje. Que legal, eu que agradeço, né? E quero fazer um desafio para quem está assistindo a gente, tá, Júlia, tá, João? Estude. Está no colégio? Estude, ensino médio,
Estude, conheça, Deus quer usar os teus conhecimentos. Não aceite apenas porque o professor disse. Use a razão. Na universidade, estude, Deus quer usar a tua vida. Não tenha vergonha da tua fé. Deus está com você. Estude. E muito obrigado. Júlia, João, foi um prazer, foi uma bênção. Agradeço o Tarcísio também. Foi muito bom estar aqui com vocês. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e por acompanhar a gente até aqui em mais esse episódio da nossa série Mitos e Verdades. A gente espera que esse conteúdo possa ser relevante e também muito explicativo, como foi pra gente que tá aqui, e que seja pra vocês também. Deus abençoe. E até a próxima.